Graças e paz, irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no texto de Abacuque, capítulo de número 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2. Nós leremos a partir do versículo de número 5, que foi onde nós paramos no mês passado. Diz assim a palavra do Senhor: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo, e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que proveita o ídolo, visto que o artífice o esculpiu? E a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Glórias te rendemos, Senhor. Te bendizemos e te exaltamos, meu Deus, porque reconhecemos a sua grandeza e a sua justiça. Sabemos que tu és santo, Senhor, e sabemos que sua justiça se expande em todos os lugares. E mesmo que em muitos aspectos nos pareça, Senhor, demorada, o Senhor por fim se levantará sobre a terra, e sua mão se erguerá contra os ímpios, e sua glória encherá a terra. E nós te louvamos e te engrandecemos porque reconhecemos isso. E nesse momento, quando temos a tua palavra nos mostrando toda essa grandeza de justiça, te rogamos que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos contemplar não só a sua justiça aplicada aos ímpios, mas a sua justiça também apontada para nós, a sua justiça concretizada na cruz. Abençoa-nos, ó Senhor, nos dando lições da sua palavra, nos dando da sua voz hoje à noite, no nome de Jesus. Amém. Sem dúvida nenhuma, meus irmãos, o que o Brasil clama hoje, com toda essa confusão de greves, paralisações e todas essas situações todas,
pelas quais nós estamos passando, o que o Brasil clama, na verdade, é por justiça. O que nós precisamos é justiça. Eu sei que o mundo, por meio de seus líderes corruptos, ficam dizendo que nós vamos ter justiça social, mas notaram que justiça social para eles é roubo, é tirar de um para dar para outro. Não se faz justiça roubando. Se diz que faz justiça quando na verdade se solta os ladrões. Nós não sabemos no país o que é justiça de verdade. Nós temos um Estado que se sente incriminado quando eu sou alvo de um crime. Um Estado que se sente ofendido porque eu fui roubado, quando na verdade o ofendido fui eu e não o Estado. Não existe nenhuma compensação para a vítima, mas os ladrões são tidos como coitadinhos, que precisam de ajuda, enquanto muitos aleijados por causa de assaltantes, não tem nenhuma. Nós precisamos entender que o que o Brasil clama, meus irmãos, porque está no coração de todo homem, é por justiça, mas que nós nunca veremos justiça sendo aplicada por meio dos homens. Se temos que esperar a justiça, nós não podemos focar nos homens produzindo justiça, porque eles não sabem como é que se produz justiça. Mas o Deus que é juiz de todas as coisas e de tudo, esse sim pode produzir justiça. E essa foi a grande questão que Abacuque levantou em seu livro. Senhor, o Senhor não vai aplicar a justiça? O Senhor não vai manifestar a justiça? Esse livro é na verdade uma coletânea de questionamentos do profeta com relação à incapacidade do Senhor de produzir justiça naquela hora, mas também questionamentos na maneira como o Senhor vai aplicar a justiça. Mas em todos os sentidos, o que o profeta enxerga em tudo isso aqui é que Deus é o único que pode produzir justiça quando nós mesmos não conseguimos produzir. Ele clamou isso no capítulo 1, quando disse: Senhor, Israel está repleto de violência, Israel está repleto de corrupção, o Senhor não vai fazer nada? A resposta do Senhor foi: eu vou me levantar, eu vou levantar os caldeus, eu vou levantar a Babilônia, e a Babilônia há de invadir Jerusalém, há de destruir a todos e levar todos cativos. Eu vou produzir justiça. De repente ele chega agora e diz: Senhor, mas tem tantos povos do mundo, o Senhor escolhe a Babilônia, eles são terríveis, eles são piores do que nós. Senhor, o Senhor vai produzir injustiça, como é que o Senhor vai produzir algo assim? E o Senhor diz: não, na verdade eu vou produzir justiça usando os ímpios, mas depois eu vou produzir justiça sobre os ímpios, eu vou julgá-los, eu vou condená-los. E foi isso que ele fez no capítulo 2, versículos de 1 a 5, foi dizer: eu vou produzir justiça, e essa justiça será completa, essa justiça será terminal. Mas em meio a essa informação de que Deus produziria justiça, ele começa um contraste incrível, que é um contraste, versículo 4, entre o soberbo e o justo, entre o arrogante e o justo, entre o ímpio e o justo. Ele diz: eu vou fazer uma distinção nessa justiça. Quando o Senhor vai produzir justiça, ele diz: eu vou cumprir o meu desejo em Israel, vou cumprir o meu desejo na Babilônia, mas haverá dois grupos de aplicação de justiça. Um grupo justo, um grupo arrogante. O grupo arrogante, ele diz, eles serão destruídos, eles serão arruinados, porque eles têm enganoso coração. Mas o justo não, o justo viverá pela sua fé. Agora ele coloca diante de nós o fato de que nós, como servos do Senhor, nós não somos soberbos, nós não somos arrogantes, nós somos justos, porque nós vivemos pela fé. E nós contemplamos a justiça de Cristo, nós contemplamos a justiça de Deus, e nos alegramos com a justiça que Ele produz, nos alegramos com o fato de que Ele julga, e que Ele julgará por fim. E é esse julgamento que Ele apresenta agora, a partir do versículo número 5. Ele vai nos mostrar, meus irmãos, que a justiça do Senhor se estabelecerá sobre a Babilônia. Na verdade, se os irmãos pararam para anotar o texto tem uma estrutura bonita, porque na verdade o texto é um cântico. O livro de Abacuque está repleto desses cânticos. Esse cântico, diferente, por exemplo, do cântico do capítulo 3, que nós vamos ver no mês que vem, que é um cântico de louvor e adoração ao Senhor, esse cântico que começa no versículo número 5, é na verdade um cântico de escárnio, é um cântico de velório, é um cântico de zombaria,
ele monta uma série de provérbios, trazendo o mais alto nível de poesia, sacando todo tipo de figura de linguagem, para escarnecer da Babilônia. É Deus quem está zombando da Babilônia, é Deus que está produzindo um cântico de escárnio, é Deus que está rindo da Babilônia enquanto produz julgamento. E é exatamente isso que o Senhor vai fazer aqui. O Senhor vai apresentar o seu julgamento contra a Babilônia. E ao apresentar esse julgamento, meus irmãos, ele vai fazer isso por meio de uma estrutura chamada ais. Os ais, na verdade, são expressões de condenação. E o texto vai nos mostrar 5 pecados que são condenados, 5 ais, numa estrutura bem simétrica. A cada 3 versículos, um ai diferente. A cada 3 versículos, mais uma ação do Senhor em julgamento. E é sobre essa ótica que eu gostaria de observar com os irmãos aqui. O julgamento de Deus. Contra quem Deus se levanta em julgamento? Em primeiro lugar, Deus se levanta em julgamento contra os arrogantes, versículos de 5 a 8. Note, queridos, que ele já começa, para responder às perguntas complexas de Abacuque, ele monta uma estrutura escatológica dizendo: é assim que eu vou fazer, de forma que o justo viverá por fé, se aplica a nós, mas da mesma maneira a forma como o Senhor trabalhará os ímpios se aplica também a cada um de nós. De forma que nós sempre temos 3 óticas aqui. Olhamos para o passado, como o Senhor tratou a Babilônia, olhamos para hoje, como o Senhor trata os ímpios, e olhamos para o futuro, como o Senhor tratará os ímpios no final. E ele começa no versículo número 5, fazendo uma comparação que vai ser retomada. No versículo 15, o tema bebedeira vai voltar à tona. Mas eu quero que você note uma coisa interessante. Ele começa dizendo assim, versículo 5: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Ele diz que o soberbo, versículo 4, a sua alma não é reta nele, ele não anda conforme as regras. E ele chega agora e evoca a figura de alguém bêbado. Meu pai tinha um ditado interessante, ele dizia: não existe noivo pobre, nem bêbado pobre. Todo bêbado é rico, é poderoso, é especial. Ele dizia: todo bêbado tem algumas fases. O bêbado tem a fase do rico, eu pago a bebida de todo mundo. Depois ele tem a fase do macaco, gosta de fazer todo mundo rir, até que termina com a fase do porco, lameando-se no seu próprio vômito. Ele dizia: é assim que é a vida do bêbado. Ele finda achando que o mundo é dele, porque a bebida transforma a sua mente e coloca para fora o que ele tem em seu coração. A soberba que ele tem no coração, ela vem à tona com a bebida, de forma que todo bêbado acha que consegue fazer qualquer coisa. É por isso que eles acham que conseguem dirigir um carro, que eles conseguem dirigir uma moto, que eles conseguem ir para casa de bicicleta. Eles conseguem, porque a arrogância está no coração, mas a bebida bota para fora. E ele de repente chega agora e diz: o que é que acontece? O vinho engana. O vinho faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. O vinho faz com que as pessoas se sintam soberbas. E nessa soberba que eles manifestam, eles acham que são importantes, mas o que na verdade eles descobrem é que alguém vai filmar a cachaça e vai mostrar para ele a situação deplorável que ele se encontrava no dia seguinte. Ele vai descobrir que toda a riqueza que ele achava que possuía enquanto estava bêbado não permanece. A arrogância do bêbado só permanece até começar a ressaca. Ele diz: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. E essa arrogância contra a qual o Senhor levanta-se, ele diz: é porque os homens não conseguem completar a medida. Meu avô tinha um ditado, ele dizia: a medida do ter nunca enche, porque quanto mais se tem, mais se quer. Assim são os homens, assim são os arrogantes. É por isso mesmo que ele diz que os arrogantes têm uma boca enorme. Ele está falando da Babilônia. Ele está dizendo que a Babilônia tem uma boca imensa e ela escancara. E ela escancara numa proporção de tal maneira que ela não tem limites. Notem qual é o limite da boca da Babilônia. É como a boca de uma cova. Qual é o limite de um cemitério para suportar gente? Quantos vão andar para lá? Como uma cova aberta, escancarada, ela não tem limite, ela não se farta, ela continua chamando para si mais gente, ela quer mais mortes.
Ele assim chega e diz: é isso que a Babilônia está fazendo, de forma arrogante, como um bêbado que acha que pode governar o mundo todo. Não entendeu que isso é uma embriaguez e que por isso mesmo a arrogância tira dos homens o bom senso, achando que eles podem conquistar tudo o que eles querem, e eles finam tentando realmente conquistar tudo o que eles querem. Por isso mesmo ele diz: eles tentam congregar as pessoas de todos os povos. No capítulo 1, Abacuque já tinha denunciado que a Babilônia agia como quem estava pescando peixe com rede de arrasto, e arrastava as nações para ela como se estivesse arrastando uma rede cheia de peixes. Era essa arrogância de tentar conquistar tudo. Babilônia não queria conquistar uma cidade, ela queria conquistar um país. E quando ela conquistava um país, ela queria conquistar o próximo, e depois o próximo. O alvo era conquistar o mundo. Ela queria que o mundo inteiro se dobrasse diante dela. Uma bêbada. Era bem assim que ela era. É por isso que ele chega agora e diz: não, não é assim que funciona. Porque na verdade existe uma regra bem simples que Deus estabeleceu no mundo: a regra da colheita e da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. E ele chega agora, por meio desses ais, ele apresenta-nos o primeiro ai. O que vai acontecer é que se levantarão contra ele provérbios, contra o rei da Babilônia, contra Beltesazar, e contra a Babilônia se levantarão provérbios. E o que ele faz aqui na verdade é usar uma estrutura mesclada entre cântico e provérbios. É tanto que todos esses provérbios você vai encontrar no livro de Provérbios mesmo, um vislumbre deles. E ele apresenta dizendo: vai ser no final lição para todo mundo a maneira como a Babilônia será tratada. Vai virar provérbios e todos vão zombar dela. Versículo 6. Vão zombar de quê? Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Ele faz uma coisa interessante aqui, coisa que a maioria dos poetas não vai fazer muito nos textos bíblicos, que é usar uma quantidade enorme de figuras, de formatos aqui. Por exemplo, ele vai usar figuras chamadas assonâncias ou aliterações. Ele usa duas palavras que basicamente têm os mesmos sons, mas que significam coisas distintas. Ele vai fazer isso algumas vezes. São palavras que têm a mesma pronúncia, mas que significam coisas diferentes. Nós temos, por exemplo, a palavra manga, que pode ser uma fruta, pode ser uma peça de roupa e pode ser até um verbo aqui em Pernambuco. Ele usa expressões aqui nesse sentido, de forma que apresenta dois conceitos distintos. Quer ver outra coisa que ele faz aqui? Ele usa palavras com sentidos duplos. São palavras que significam duas coisas bem diferentes, e que o contexto te obriga a escolher uma, mas que na verdade aqui ele gosta que as duas funções estejam disponíveis, de forma que ela tem duas informações para uma palavra só. Quer ver um exemplo? A palavra que ele usa aqui para credores. Os credores vão se levantar no versículo 7. A palavra para credores é aquele que morde, é aquele camarada que vai morder um pedaço das suas rendas. O que ele está dizendo então aqui é que se levantarão de repente pessoas que vão te morder. Não só isso, mas por exemplo, quando ele usa a palavra aqui em cima para penhores, a palavra para penhores também é uma palavra para um tremendal de lama, um grande lamaçal, um monte de lama, na verdade. Ele está dizendo que eles estão carregando penhores, mas também estão carregando um monte de lama, um monte de nada nas costas, só peso, um monturo de lama. Ele então vai usar também alguns aspectos de retribuição de assunto, onde ele vai contrastar um assunto com o outro. Ele é tão habilidoso aqui que até rima, que é uma coisa muito difícil de encontrar em hebraico, ele usa. Tudo isso para dizer: a forma como vocês lidam com os homens vai acontecer com vocês. Ai daquele que acumula o que não é seu, e ai daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Eu quero que você note que o que ele está colocando aqui é que a arrogância da Babilônia fazia com que ela acumulasse bens, e ela achava que esses bens eram dela, mas na verdade ela estava roubando dos outros. Ela estava tirando dos outros, e o que ela acumulava, ela achava que era coisa muito importante, mas na verdade, esses penhores que ela carregava, no versículo 6, não passava de monturo de lama, é porcaria, não serve.
Precisamos entender, meus irmãos, que não existe nesse mundo nada de valor. Porque o que é ouro? Pó amarelo. E o que é prata? Pó branquinho. E o que é dinheiro? Papel. Quer ver só uma coisa? Eu troco dinheiro por gasolina. Tu faz o que agora? Tu não tem? Tu tem dinheiro, mas não serve para nada, porque não tem gasolina para comprar. É por isso que está todo mundo no aperreio. Não, é papel. É papel. Quem diz que vale alguma coisa é o governo. O governo que diz que esse negócio vale alguma coisa, mas não serve de nada. O princípio que ele coloca é: o que vocês estão carregando nas costas? Estão levando ouro, estão levando prata, estão levando joias. É pedra, é lama, é coisa de monturo. Não serve de nada, vocês estão carregando peso. Isso não serve de nada. Isso é arrogância. A arrogância dos homens é tentar conquistar coisas que não servem para absolutamente nada. Não tem valor, na verdade. Não tem valor nenhum. Mas só que era isso que a Babilônia queria. Ela, de forma gananciosa, arrogante, ela traz para si todos os bens do mundo. Ela tenta trazer para dentro da Babilônia tudo quanto é bens de todos os lugares do mundo. Só que de repente, versículo 7, ele diz: opa, você é credor de muitos, você mordeu a muitos. Só que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. Ele chega agora: se prepara, Babilônia, se prepare, porque no final das contas, essas nações que agora você está mordendo, vão se levantar e vão te morder também. O Senhor, meus irmãos, levanta alguém que ninguém nem conhecia, um homem chamado Ciro, e de repente vem um povinho chamado Persas, e se levanta do nada e engole tudo, engole a Babilônia, e pega todos os bens da Babilônia e toma para si. Babilônia perde tudo. Ele chega agora e diz: não serve para nada, porque tudo que você possui é despojo. A Babilônia, que foi lugar da sétima maravilha do mundo, os jardins suspensos. A Babilônia, que tinha muralhas que dava para correr corridas de cavalo com carroças em cima. A Babilônia, que era a mais rica de todo o mundo na época, com paredes bordadas de ouro no palácio. O único lugar que você consegue ver isso tudo hoje é no museu. Não existe mais nada no lugar. Destruíram tudo, acabaram com tudo. O lugar hoje é Iraque, Irã. É só terra suja, é só morte, não tem mais nada lá. As poucas coisas que sobraram, só dá para ver em museu. Ele está dizendo: vão destruir vocês. O grande problema dos arrogantes é que eles começam a confiar no que eles possuem. Eles acham que conseguem ter tudo, e que conseguem com a sua própria força, com o seu próprio poderio econômico, governar e mandar em tudo. O Senhor chega agora e diz: não, meu filho, essa arrogância que vocês possuem não serve de nada, porque sempre tem um peixe maior que vai engolir o peixe menor. E o que vai acontecer aqui, ele diz: vocês na verdade despojaram a muitas nações. Versículo 7: vocês vão servir de despojo para eles. Sabe por quê? Por causa do versículo 8: visto como despojastes as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti. Ele está dizendo: eles vão se levantar e vão saquear você também. Por quê? Por causa da violência, do sangue de homens que vocês derramaram. Ele diz: o Senhor vai castigá-los pela maneira como vocês adquiriram seus bens. O Senhor vai retribuir a vocês, o Senhor vai dar na mesma moeda, porque na verdade vocês se levantaram contra Deus e acharam que os seus bens poderiam te proteger. Vocês foram arrogantes, e nessa arrogância vocês serão destruídos. Irmãos, a arrogância é o primeiro passo para uma queda. Ela precede, na verdade, a ruína. Quando os homens se sentem poderosos, na verdade, eles começam a cair. Quando você e eu nos sentimos poderosos, nós estamos muito mais próximos da justiça, da ira divina, do que do sucesso. Quanto mais alto é o homem, mais alto, maior é
maior é a queda. O Senhor de repente chega agora e diz: o Senhor vai se levantar contra os arrogantes. Em segundo lugar, o julgamento de Deus. Contra quem Deus se levanta em julgamento? Deus se levanta em julgamento contra os gananciosos, versículos de 9 a 11. Versículo 9, ele tem um novo ai agora, e na mesma estrutura da anterior, ele apresenta as mesmas fórmulas de provérbios. E ele chega agora e diz: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Era assim que a Babilônia se portava, tentava ganhar vantagem, era quase uma brasileira. Os brasileiros estão um pouquinho mais evoluídos, eles conseguem tirar vantagem até nas mínimas coisas. Esse é o fator, eles tentam adquirir. É por isso que quando está faltando gasolina, eu boto gasolina a 9, a 8 reais, bem mal adquirido. Isso não é lei da oferta e da procura, isso é desonestidade, isso é roubo, isso é bem mal adquirido. E brasileiro adora um negócio desse. Se ele encontrar uma maneira de tirar vantagem, ele vai rodar Recife todinho, mas vai lá tentar tirar uma vantagem do negócio. Se ele descobrir que alguém não sabe o preço de uma coisa, ele vai tentar tirar a vantagem em cima dessa pessoa. E é esse o grande fator aqui. Ele chega e diz: eles estão adquirindo bens, mas os bens que a Babilônia adquire são mal adquiridos. Mas para que eles querem tantos bens? Por que eles são tão gananciosos? Ninguém é ganancioso só por ser ganancioso. Todos são gananciosos porque querem algum alvo. O dinheiro é sempre o meio, nunca é o fim. Ninguém é um tio Patinhas que ganha dinheiro para colocar numa caixa forte para ficar nadando dentro. Ninguém faz isso. Todos nós queremos dinheiro porque nós queremos adquirir outra coisa. Ele é sempre um meio para se conseguir. A ganância então não está no dinheiro em si, mas a ganância está no que eu quero adquirir. O que eu quero adquirir? Versículo 9: para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. A figura que ele usa aqui é de um pássaro. Passarinho, quando vai construir um ninho, ele não procura um lugar exposto. Ele procura assim, qual é o lugar mais exposto que tem para construir? Não, ele vai procurar um lugar bem escondido. Ele vai procurar um galho bem escondido entre meio a folhas. Ele vai procurar um buraco numa árvore. Ele vai procurar um buraco no chão. Ele vai procurar um lugar mais camuflado possível para colocar lá dentro. Um dos ninhos mais difíceis de encontrar, que eu já passei na vida, foi ninho de um passarinho chamado guenguerel. Não sei se você conhece aqui. É um periquito pequenininho que tem lá no sertão, assim, uma jandaiazinha, verde com a carinha amarela. Por que é difícil para encontrar? Porque ele pega o cupim, aqueles cupins grandes que ficam nas árvores, ele fura o cupim, entra, bota os ovos lá dentro e sai. E o que é que o cupim faz? Fecha. Você não vê. Não tem como encontrar um ninho. Ele não vai achar. Aí a gente ficava rodando. Só que quando os filhotes nascem, eles precisam abrir o buraco para alimentar os filhotes. Aí a gente escutava o barulho dos filhotinhos gritando. Aí ia e tentava encontrar qual era a árvore. Batia na árvore. Aí eles faziam barulho. É nessa, agora a gente vai tentar tirar. Quando a gente tenta cavar o cupinzeiro, os cupim mordem feito formiga e vem para cima e avança, e a gente arrancava os bichos lá dentro. Ele tentou o lugar mais seguro possível para guardar os filhotes, mais seguro possível. Ele diz: é para isso que os homens são gananciosos e querem ganhar dinheiro. É porque eles querem construir a sua casa no lugar mais inacessível possível. Eles querem dar proteção para o seu lar. Ah, pastor, mas isso aqui todo mundo quer. Ele diz: exatamente, meu filho. Você está trabalhando tanto por quê? Você quer o quê? Dar uma melhor condição de vida para a sua família. Para que você quer uma boa poupança? Para dar melhor estabilidade para a sua família, para dar segurança. Ele diz: adivinha para que Babilônia brigava tanto? Eles queriam construir o seu ninho num lugar bem escondido, bem alto, de forma que as garras do mal, ou seja, que os predadores não os alcançassem. Era isso que eles queriam fazer. A ganância, meus irmãos, está quando eu quero adquirir algo que substitui a Deus, quando eu quero conseguir para mim segurança, estabilidade. É isso que é a ganância aqui. Eles, é isso que eles estão querendo: estabilidade, emprego público. De repente, no versículo 10 ele diz: não, meu filho, vergonha maquinaste para a tua casa.
Olha que bonito ele coloca aqui. Olha, sabe o que acontece? Quando alguém tenta roubar para dar estabilidade para casa, o que ele faz na verdade é conseguir vergonha para casa, porque com todo o dinheiro mal adquirido tem um preço muito alto no final. Você não vai encontrar um ladrão se dando bem por muito tempo. É isso que ele coloca aqui. O fator que ele coloca é que, na verdade, ao invés de dar estabilidade e segurança para a família, traz vergonha para a família, traz desprezo para a família quando descobrir que a riqueza foi mal adquirida, quando descobrir que foi fraudada, quando descobrir que houve roubo. Ele diz: na verdade, vocês passaram a destruir todo mundo, vocês passaram a destruir as pessoas atrás de riqueza para conseguir estabilidade, mas vocês perderam a alma. Versículo 10. Jesus contou uma história exatamente assim. Ele disse que um homem teve uma grande colheita, e após a grande colheita ele disse: vou derrubar os celeiros velhos, vou construir novos celeiros, grandes e maiores e melhores. E no final das contas, quando todos os celeiros estão cheios, ele olha para um lado e para o outro e diz: agora regala-te minha alma, você está farta de bens, você agora não tem mais preocupação, finalmente consegui a estabilidade, minha família está em segurança. E o Senhor o chama de louco, dizendo: louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tu tens, para quem será? O que ele coloca aqui é que a Babilônia vivia de forma louca, gananciosa, tentando adquirir bens, porque queria estabilidade, queria segurança. E o que ele diz é que não se consegue quando faz isso, porque quem quer enriquecer cai em muitas ciladas, finda tendo que burlar muitas regras, burlar muitas leis para conseguir mais dinheiro. Ele diz: e quando faz isso, vai virando uma bola de neve, e no final das contas, quem será envergonhada será a própria casa, porque se perde a alma no final, se vende a alma. Sabe por quê? Ele diz: você não vai ter paz dentro de casa, versículo 11, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Você vai olhar para a parede e a pedra vai estar dizendo: você comprou esse cimento fraudado. Você vai olhar para a parede e ela vai dizer: a tinta foi roubada no caminhão que virou. Você vai olhar para a parede e vai ouvir o tijolo, você enganou alguém para pegar esse tijolo. Aí você tira os olhos da parede e olha para cima, e quando você olha para cima, diz: aí a madeira diz: essa madeira não é de reflorestamento, você não comprou certificada, essa madeira veio de roubada, você invadiu a terreno de fulano e tirou a madeira de lá. Ele diz: não interessa para onde você olhar dentro de casa, os seus bens são testemunhas do seu roubo. Está dizendo: os bens adquiridos serão testemunhas da sua ganância. Você vai ver as coisas que você comprou, e eles estão lá para dizer: eu não deveria ser seu, eu deveria ser de outra pessoa. Você não é meu dono de verdade, você me saqueou, você tirou isso de mim. É isso que a ganância faz, meus irmãos. Não é necessariamente ruim ter alguns alvos. O apóstolo Paulo, por exemplo, tinha uma ganância por evangelismo. Importa-me por pregar o evangelho, não onde Cristo for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo não descansa, Paulo quer sempre para uma próxima cidade, Paulo quer sempre pregar o evangelho. Então não é necessariamente ruim. Mas quando eu busco uma segurança num lugar fora de Deus, e acho que riquezas vão ser o suficiente, meu irmão, se vende a alma para conseguir um emprego, se vende a alma para aumentar um pouquinho a renda, se vende a alma quando se rouba e se é desonesto. Não tem essa de que brasileiro é desonesto, crentes são cidadãos dos céus, de maneira que a ganância não faz parte da nossa vida. Nós temos que nos contentar com o que nós temos. É isso que o apóstolo Paulo diz: tendo com o que comer, tendo com o que vestir, estejamos satisfeitos. Está ótimo, está muito bom. Dizia meu pai: para que servem tuas roupas se só tem um corpo? Já é suficiente. Existe uma expressão lá no sertão que a gente usava assim: quantas roupas você tem? Dizíamos: só tem uma, batendo e vestindo. Era porque a pessoa ficava nua enquanto lavava e depois vestia a roupa antes de sair. Batendo era lavando a roupa. O autor diz: o Senhor se levantará e julgará os arrogantes
o Senhor se levantará e julgará os gananciosos. O julgamento de Deus, contra quem Deus se levanta em julgamento? Em terceiro lugar, Deus se levanta em julgamento contra os exploradores, versículos 12 a 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Ele chega agora e lembra, meus irmãos, e note que a temática ainda é dinheiro, ainda é busca de dinheiro, ainda é busca de bens. Primeiro, os bens me trazendo arrogância, depois os bens me trazendo segurança. Ele agora chega e diz que os bens produzindo felicidade e produzindo riquezas, mais riquezas. Ele diz, mas de repente ele conclama o fato de que a Babilônia estava produzindo riqueza em cima da violência. Como é que eles construíam a cidade? Eles construíam a cidade, na verdade, com violência. Isso não é uma coisa nova, isso é coisa antiga. Gênesis capítulo 10 nos diz que na formação das nações houve um homem chamado Nimrod. Esse homem era um caçador, e como caçador esse homem era poderoso diante de Deus, e ele decidiu se tornar grande entre seus irmãos. Ele, na verdade, ele é o fundador da Babilônia, é ele que inicia toda essa região aqui. Ele é o primeiro homem que tenta se colocar por causa do seu poder sobre os seus irmãos e se tornar um rei. Ele é o primeiro que tem essa ideia. De repente, meus irmãos, a Babilônia é aquela que, porque é violenta, porque é agressiva, ela acha que pode tomar para si todos os bens que ela puder adquirir. Ela acha que consegue estabelecer toda uma cidade. E olha que coisa incrível, é que Nimrod vai exatamente como um valente caçador construir uma cidade, e essa cidade será a grande ruína desses homens. É importante você olhar, por exemplo, como funcionam as cidades no Antigo Testamento. A Bíblia nos diz que Caim foi o primeiro a construir uma. Caim constrói uma cidade, e ao invés de glorificar a Deus, o texto nos diz que ele deu o nome do filho, para que o filho dele fosse exaltado. Nimrod constrói o império. A Babel se junta, filhos de Nimrod, de onde vem Babilônia, se junta para exaltar o próprio nome, construindo uma torre. As cidades, meus irmãos, que deveriam ser um lugar de paz, na verdade vêm a se tornar um lugar de destruição, porque se juntam vários pecadores que produzem pecados ainda piores. É por isso mesmo que Cã, filho de Noé, constrói uma região para si, que é conhecida pelo nome dele, chamada Canaã, com duas grandes cidades, Sodoma e Gomorra, que são a destruição de toda a herança dele. Cidades que são construídas de forma errada, cidades que são construídas por meio do sangue e da iniquidade. É assim que os homens tentam construir cidades hoje, meus irmãos, em cima de sangue e em cima da iniquidade, construindo uma base pecaminosa para as cidades. Por isso mesmo ele diz que não vai ser assim para sempre. Versículo 13, ele diz: o sangue dessas vítimas vai ser cobrado. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatigam em vão? Ele chega agora e diz, meus irmãos, que na verdade todas as cidades, quando se levantam em meio ao pecado, a única coisa pela qual elas estão trabalhando é pela própria condenação de Deus. Ele está dizendo que o Senhor está entesourando cada uma dessas cidades para a destruição da guerra, onde o fogo do Senhor é o fogo destruidor. Gênesis 19, o Senhor derramou fogo sobre Sodoma e Gomorra, numa clara demonstração de que uma cidade que é construída em cima da violência e da iniquidade, terá da parte de Deus a destruição plena. Ele está dizendo para a Babilônia que eles serão alvos do fogo da ira divina. Deus vai destruir a Babilônia. É o Senhor quem vai fazer isso. É o Senhor que vai derramar fogo. Aí vem o versículo 14, que com certeza você já ouviu em algum lugar, ou então já mandaram para você no dia do seu aniversário. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor,
como as águas cobrem o mar. Tem até uma musiquinha, não é? Que canta isso aí. Tem uma banda que canta. O problema é que eles não entenderam o que o texto está dizendo. Porque o versículo 14, na verdade, é um reflexo do versículo 13. No versículo 13 o Senhor está dizendo: o Senhor destruirá com fogo a Babilônia, porque ela foi fundada em cima de sangue e de iniquidade. O Senhor vai destruir as nações que são ímpias. E de repente ele chega e diz: e a terra toda se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Essa relação que ele coloca aqui, meus irmãos, em Jeremias, em Isaías, em Daniel, em todos os sentidos, é do fogo do Senhor se espalhando por todos os lugares e manifestando a sua ira e a sua justiça. O conhecimento aqui que esse povo vai adquirir não é para a salvação deles, é um conhecimento de condenação que eles serão. A glória do Senhor, meus irmãos, será a destruidora de todos eles, de forma que o sopro da boca de Deus será a grande destruição da Babilônia e de todas as nações que são fundamentadas em cima do pecado e da violência. É isso que ele está dizendo. A glória do Senhor vai destruir todas as nações que são violentas e pecaminosas. E ele diz, por isso que ele diz: assim como as águas cobrem o mar, não vai ter um único lugar onde a justiça de Deus não chegue, e a glória do Senhor será manifestada. Por várias vezes, meus irmãos, essa expressão vai se apresentar na Bíblia. Versículo 14, por exemplo, vai dizer que a glória da Babilônia, ela é efêmera, mas a glória de Deus, ela é perfeita, de forma que, no final das contas, a mão do Senhor alcançará a Babilônia, e o conhecimento da glória do Senhor se espalhará por todo o mundo, sabendo que a Babilônia foi destruída. Mas não só isso. No ano 539, a Babilônia foi destruída. E Jeremias, do capítulo 50 e 51, vai mostrar como a glória do Senhor se manifestou nessa destruição. E de como Deus foi glorificado, derrubando a Babilônia e a destruindo. Mas quando você vai para Apocalipse, capítulo 17 e 18, a grande e terrível Babilônia também será destruída. E lá diz que a glória do Senhor se manifestará nessa destruição, e o Senhor colocará todos os ímpios no seu devido lugar. Ele está dizendo: as nações arrogantes, pretensiosas, as nações inimigas do Senhor, essas exploradoras, serão destruídas pelo Senhor, e o Senhor há de dar o pago no final. Meus irmãos, em quarto lugar, o julgamento de Deus contra quem Deus se levanta em julgamento. Deus se levanta em julgamento contra a embriaguez e violência, versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Eu sei que a gente entende que bebida não é pecado, e não é. Em canto nenhum das Escrituras, tomar bebida alcoólica é considerado pecado. Mas em todo lugar das Escrituras, se embebedar é pecado. E isso é um fator muito importante aqui. Ele diz, porque o pecado traz, a bebedice traz consigo uma série de consequências. E eu quero que você note aqui, meus irmãos, que o grande fator que ele levanta é que eu preciso ter muita noção do que ele está dizendo. Porque ele disse que, como o vinho é enganoso, eu me torno arrogante. Mas aqui ele vai nos mostrar que o vinho, que a bebida, que a embriaguez, traz consigo uma outra consequência, que é a imoralidade sexual. Veja, ele diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Note 3 aspectos que ele tenta mostrar aqui. Primeiro, que cachaceiro não gosta de tomar bebida sozinho. É a primeira coisa que ele diz aqui. Ninguém gosta de sentar para beber só, porque quem quer encher a cara gosta de companheiro. E quem é jovem aqui sabe exatamente que você não precisa ter R$1 para encher a cara, você só precisa ter amigos. Porque na hora que seu amigo for encher a cara, adivinha o que ele faz? Vamos tomar uma comigo? Você não precisa gastar R$1, você sempre vai ter quem te pague bebida. Comida vai ser difícil, mas cachaça em qualquer esquina você vai encontrar alguém. Ele está dizendo que os ímpios, na verdade, chamam os outros para beber. Segundo,
que esse chamar para beber não é uma coisa boa, mas na verdade ele está misturando essa bebida com furor, porque a bebida produz ira, ela produz descontrole emocional, ela produz brigas, discórdias, é isso que ela produz, e por fim ela produz imoralidade, porque o que esse camarada está fazendo aqui é embebedando alguém para estuprá-lo em seguida, é isso que ele está fazendo. O texto diz assim: e o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Oxe, então está deixando o cara bêbado só para ver ele nu. Não, não é isso não. Porque, por exemplo, a Bíblia vai dizer que um homem não deveria contemplar a nudez de uma mulher menstruada. Ele não está dizendo, não olhe para uma mulher nua quando ela estiver menstruada. Ele está dizendo, não se deite com ela. Ele também diz que os filhos não devem contemplar a nudez dos seus pais. Ele, na verdade, está dizendo que os filhos não devem fazer sexo com seus pais. Essa expressão de contemplar a nudez, meus irmãos, é muito clara. É por isso que quando o texto nos diz que Noé embriagou-se e a roupa dele subiu e o filho dele viu ele nu, ele não só viu o pai nu, tem uma conotação sexual por trás. Ele tem uma conotação sexual por trás. O que ele está dizendo é que esse homem, essa Babilônia, embriaga as pessoas para produzir prostituição. É por isso que a Babilônia, em Apocalipse, ela é representada por um copo cheio de vinho na mão, com o qual ela embriaga as nações para adulterar com elas. É daqui. E de repente ele diz, é isso que a Babilônia faz. Engana as pessoas, embriaga as pessoas para estuprá-las, para ter relações sexuais com elas. Mas na verdade o que vai acontecer é a lei da semeadura de novo. Sabe por quê? Porque você acha que tem muita honra, mas na verdade você será farto de opróbrio em vez de honra. A bebida que você dá para os outros, você vai beber também. Diz, aquilo que você usa para embriagar os outros, vocês vão beber. E aquilo que vocês fazem para estuprar os outros, vocês serão alvos também, porque ele chega agora e diz, você embriagou para fazer com que as vergonhas das pessoas sejam vistas. Ele diz, vocês vão ficar bêbados, e a sua incircuncisão, ou seja, os seus órgãos genitais de ímpios, vão aparecer também para os outros. Você embriagou o povo para ver eles nu, você vai ficar bêbado e vai ficar nu. É a mesma regra. E o que ele coloca aqui é bonito. Ele diz assim, chegará a tua vez de tomares o cálice, mas olha de onde? Da mão direita do Senhor. Esse aqui não é um cálice de embriaguez, é o cálice de ira do Senhor. Ele está dizendo, vai chegar a hora em que o Senhor há de fazer você beber esse cálice da ira. Vai chegar a hora em que o Senhor vai fazer você engolir tudo isso. É isso aqui que Jesus clama quando está lá no Getsêmani, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Era o cálice da ira de Deus. E na verdade o Senhor disse que Israel ia tomar esse cálice, mas que a borra desse cálice todas as nações iriam tomar também. A Babilônia iria tomar esse cálice da própria mão do Senhor, e ela iria engolir a ira de Deus. E o texto nos diz, e a ignomínia cairá sobre sua glória. Essa palavra ignomínia não aparece em nenhum outro canto da Bíblia. Essa palavra só aparece aqui. Na verdade, Abacuque inventou essa palavra. Essa palavra nem existia no vocabulário. Ele criou essa palavra. Essa palavra é criada a partir de uma primeira palavrinha que era usada para cuspir, para vomitar. Lembra que eu falei que às vezes as palavras têm dois significados aqui? O que ele está dizendo é que Deus vai pegar a glória da Babilônia, a honra da Babilônia, a beleza da Babilônia, vai embriagá-lo, vai fazer com que ele fique seminu no meio da rua, para que as pessoas vejam, e vai esfregar a cara dela no próprio vômito dela. Ela não tem mais honra, porque não existe rico, bêbado e todo vomitado. Não existe galã bonito, Gianecchini, Tom Cruise, todo vomitado, sendo desejado. Não dá. Ele chega agora e diz, a Babilônia é tão rica e tão bela, eu vou fazê-la se enfiar no seu vômito. E foi isso que aconteceu. Daniel capítulo 5 nos diz que Beltesazar estava exatamente em meio à embriaguez. Estava bêbado ele, a mulher,
as concubinas, os amigos, e ele, de forma arrogante, tenta mostrar toda a sua riqueza, manda buscar os utensílios de ouro que ele tinha retirado do templo de Jerusalém. E o texto nos diz que o tempo todo fica dizendo, e eles estavam bêbados, e eles estavam embriagados, e eles todos estavam comemorando, e de repente ele viu uma mão escrevendo na parede, e o que aquela mão estava escrevendo era a sentença de condenação contra a Babilônia. Em meio à embriaguez, o Senhor disse a Beltesazar: acabou a farra, eu vou enfiar sua cara no vômito. Foi isso que Deus disse. Por que Deus fez isso? Simples, meus irmãos, porque eles eram maus ao extremo. Versículo 17, eu quero que você note uma coisa interessante aqui. Ele diz assim, versículo 17: porque a violência contra o Líbano te cobrirá. Espera aí, por que o Senhor aponta para o Líbano? O Senhor não podia ter dito assim, porque a violência contra Israel te cobrirá? Não, ele está apontando para o Líbano, e não para Israel. Por que o Senhor aponta para o Líbano aqui? Na verdade, meus irmãos, isso é uma preocupação que a gente às vezes não tem muita, que é uma preocupação ecológica. A gente não pensa em ecologia, e a gente acha que Deus não julgará o mundo pela quantidade de animais mortos, que Deus não julgará o mundo, os homens, pela crueldade. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que os justos tratam bem os seus animais. Notou isso? Ele chega agora e diz: vocês acabaram com as florestas do Líbano. Que era que tinha lá? Cedro. Quem plantou aqueles cedros? O Senhor está dizendo: eu tinha um jardim de cedro no Líbano, e vocês foram lá e derrubaram. Em outras palavras, está dizendo: vocês tiraram mais árvores do que vocês precisavam lá. Não só isso, vocês fizeram o seguinte: vocês destruíram os animais ferozes. Não tinha necessidade de matar determinados animais. Alguns para comer, beleza, mas animal feroz não se come. Vocês foram lá e exterminaram os animais. Vocês foram cruéis com os animais. Não tinha necessidade de matá-los. Vocês foram lá e mataram. Por que o Senhor está dizendo isso? É porque a gente acha que Deus não está preocupado com bicho. Mas a Bíblia nos diz que Deus está preocupado com bicho. Deus está preocupado com animais. Ele não quer que você idolatre seu cachorro, mas Ele quer que você o trate bem se ele é seu cachorro. Se você está sob a responsabilidade, você tem que tratá-lo bem. E o que Ele está dizendo aqui é que os ímpios não tratam bem os animais. E eles derrubaram a floresta do Líbano. E eles mataram os animais selvagens de lá. Ele está dizendo: e eu vi. É por isso que quando ele está diante de Nínive, conversando com Jonas, ele diz: não teria eu misericórdia de muitos animais nessa cidade? Ele está dizendo: tem bicho aqui, eu tenho pena dos bichos, eu não vou matar esses animais assim, eu tenho misericórdia deles. O Senhor de repente aponta para a destruição ecológica da Babilônia e diz: vocês arrasaram essas regiões que eu plantei, que eu cuidei, eram os meus jardins. Os cedros eram árvores enormes e belíssimas. Ele diz: eu que plantei, era meu jardim. Vocês foram lá e derrubaram tudo, não tinha necessidade de derrubar tudo. E os meus animais, vocês foram lá e mataram os meus animais, não tinha necessidade de você matar aqueles bichos. Não tinha nenhuma necessidade. Diz: por causa disso, que vocês derramaram sangue de animais, sangue de homem, violência contra a terra, eu vou destruir vocês, fazer vocês tomarem todo o cálice da minha ira. O Senhor se levanta, meus irmãos, aqui, contra exploradores que produzem violência e produzem embriaguez. Em último lugar, meus irmãos, o julgamento de Deus contra quem Deus se levanta em julgamento. Deus se levanta em julgamento contra os idólatras. Ele diz assim, versículo 18: que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu? Notou que ele mudou a métrica? Versículo 6 ele começa com um ai, versículo 9 ele começa com um ai, versículo 12 ele começa com um ai, versículo 15 ele começa com um ai, versículo 18 ele não começa com um ai, ele começa com alguns questionamentos, para depois no 19 ter um ai. Mas o tema agora muda completamente, porque ele vinha falando de dinheiro, produzindo riqueza para dar segurança, dinheiro para dar felicidade, dinheiro para dar estabilidade, busca de prazeres, versículo 15. Ele chega agora e diz: idolatria. E quando ele coloca idolatria, ele mostra como isso é ridículo, de como é ridículo a idolatria. Por quê? Ele diz: olha só o que acontece. Para que serve um ídolo? Para que serve? Visto que o artífice o esculpiu.
está dizendo, gente, foi alguém que fez. Deus criou o homem, mas o homem produz um Deus. Quem é maior? Criatura ou criador? É óbvio, se alguém produz um Deus, o Deus é menor do que ele. Ele está dizendo, o artífice esculpiu, mas os deuses têm, os ídolos têm um poder de encantamento terrível. Olha só o que ele faz. E a imagem de fundição, mestra de mentiras. Porque ele está dizendo que todo ídolo é mentiroso. Que todo ídolo promete uma coisa que não dá. Que todo ídolo, na verdade, ensina algo que ele não pratica. Que promete algo que ele nunca vai conseguir cumprir. E que, sabe o que é mais absurdo? As pessoas acreditam. Versículo de número 18 ele diz, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Vê que absurdo. Ele diz, o camarada vai lá, constrói um ídolo e depois confia nesse ídolo. Ele acha que esse ídolo pode salvá-lo. A minha cidade tinha um santeiro. E ele gostava de produzir santos. Era muito habilidoso ele. E a minha cidade, naquela época não existia esse negócio de santo de gesso. Você tem que ter um santo de madeira, porque senão não servia. E ele era muito bom nisso. E tem determinadas madeiras que são melhores para a produção de santos. E quando você tem uma madeira curada, uma madeira mais envelhecida, ela é melhor. Ela é mais fácil de ser montada porque ela não deforma mais. Ela não racha. O que tinha de mexer, ela já mexeu, ela já está muito seca. E ele implicou com o coche da minha avó. Minha avó criava porco no quintal, todo mundo no sertão fazia isso. E tinha um coche de madeira. Quem nunca viu o que é um coche de madeira? É um tronco de madeira, você cortava um talho no meio para fazer uma abertura e jogava a lavagem dos porcos dentro. Simples assim. E olha, era antigo, era velho, estava lá o coche de minha avó, ainda me lembro do coche dela. E ele toda vez passava lá na casa, me dê esse coche. Você não está criando mais porco, me dê o coche, vó. Eu dou não, veio do sítio, tá, aquela coisa toda. Até que um dia, ele azucrinando minha avó, e falou, tá, bom, leve isso aí. E ele muito feliz, muito satisfeito, pegou o coche, colocou nas costas e levou. Uns dias depois, chega ele lá em casa com uma santa desse tamanho, diz, olha o que eu fiz. De um prato de porco, agora eu me curvo diante dela e peço coisas. De um prato de porco, agora eu tenho um Deus. Ou seja, até 15 dias atrás, porcos lambiam isso aqui. Agora eu me curvo e digo, eu te sirvo, fala comigo. É por isso que é tão ridículo. É por isso que é tão terrível. É se curvar diante de gesso. Gesso pintado da pior qualidade possível. É por isso que é tão terrível. Ele diz, isso é ridículo, porque eles acreditam. Eles fazem e eles acreditam nesse negócio. É louco o negócio. Porque eles ficam conversando com ela, versículo 19. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Ele está dizendo, eles ficam chamando esse ídolo. Os adoradores de Baal sabiam exatamente o que era isso. Clamaram o dia inteiro e Baal não respondia, enquanto o profeta dizia, clama mais alto, pode ser que ele tenha ido no banheiro, esteja trancado lá, vai chamando, pode ser que ele tenha ido viajar, né? Não, ele não ouve. Salmo 115, eles têm olhos e não veem, têm pés e não andam, suas mãos não apalpam, seus olhos não veem, seu nariz não cheira, seus ouvidos não ouvem, som nenhum lhe sai da garganta. É esse o grande contraste. Ele diz, eles são ridículos porque eles não respondem ninguém, mas mesmo assim eles confiam nele. Por conta disso, eles enfeitam-nos e eles parecem impressionantes. Versículo 18 19 ele diz, eis que está coberto de ouro e de prata. Já notou que não tem ídolo pobre? Ele sempre tem alguma coisa dourada no meio, púrpura, vermelho, um azul bonito, que é para parecer chique, tem que parecer um negócio imponente, porque ninguém acredita numa deusazinha magra. Já imaginou? Você já encontrou um santo magro? É difícil, todos eles são bem fortinhos, rosto bonito, afilado. Porque eles fazem para que eles pareçam imponentes, e botam ouro em cima, e botam prata em cima, e enfeita, e coloca riqueza, e bota flor ao redor, e ajeita todinho. Ele diz, mas no final das contas, o que é que tem dentro? Nada.
E esse é o grande contraste. Eles não falam, eles não andam, eles não ouvem, mas o nosso Deus fala, o nosso Deus ouve, o nosso Deus anda, o nosso Deus produz. Esse é o nosso Deus. Produzir esse tipo de adoração não deve ser feito, pelo simples fato de que eles não produzem nada. Mas cuidado, porque essa ordem também foi dada para Israel, para dizer que não deveriam se adorar a Deus por meio de imagem de escultura também, que não se deveria produzir imagens de Deus. E o bezerro de ouro estava lá para comprovar de que Deus odeia a adoração a ídolos falsos, mesmo que dê o nome dele para esse ídolo. Você pode dizer, mas que bom que eu não caio mais nesse. Isso aí é para o pessoal de fora, não é para mim. Só que, queridos, nós como uma civilização maior, a gente costuma pensar que nós estamos livres da idolatria. Mas nós criamos ídolos novos. Nós adoramos pessoas. Nós criamos um negócio chamado fã-clube, que na verdade é idolatria. E tem fã-clube gospel. Fale de Deus, mas não fale mal de determinados artistas. Nós idolatramos pessoas, nós idolatramos magnatas, cantores, pregadores. Nós passamos a confiar neles. Nós adoramos pessoas mortas, Marilyn Monroe, Elvis Presley, James Dean. Nós adoramos pessoas vivas. Nós, meus irmãos, temos que lembrar que a Bíblia nos diz que cobiça é idolatria. Que quando nós desejamos coisas, quando nós gostamos muito de uma coisa, nós temos que ter muito cuidado, porque essa coisa pode virar um ídolo. Daí uma frase que eu coloquei ontem na internet, de Albert Schweitzer. Ele diz assim: qualquer coisa que você tiver e que você não for capaz de dar, é algo que você não possui, é algo que possui você. Se você tem um bem que você não consegue abrir mão, eu te digo uma coisa: abra mão, porque Ele te é um Deus, Ele te é um ídolo. Mas não só coisas, porque você pode ter a sua casa como um bem, que é um Deus para você. Quando você deixa de servir ao Senhor para cuidar da sua casa, você tem um Deus na sua casa. O seu carro pode ser um Deus, mas pessoas próximas a você podem ser o seu Deus. Eu não existo sem minha mulher, é um Deus. Se meus filhos morrerem, eu morro junto, são deuses. Se você troca Deus por essas coisas, você está adorando alguém. Você pode confiar na sua habilidade, pode confiar no seu salário, você pode confiar na sua condição financeira, na sua previdência. Isso se torna um Deus. Isso é idolatria. Porque tudo, meus irmãos, em que nós colocamos nossa confiança e descansamos é o nosso Deus. E todos os deuses são nulos. Porque não adianta você idolatrar o seu filho, ele vai arranjar uma moça e vai sair de casa e vai te deixar para trás. Não adianta você idolatrar o seu marido, mais cedo ou mais tarde ele morre e você vai ficar sozinha. Não adianta você idolatrar a sua casa, ela pode cair aos pedaços se você não a mantiver. Não adianta você idolatrar o seu carro, pode vir alguém bater e acabar com ele no outro dia. Não adianta você idolatrar o seu salário, a crise pode te tirar. Não adianta você confiar em mais nada, a não ser somente em Deus. Temos que ser capazes de abrir mão de qualquer coisa por Deus. Quem ama pai, irmão, mulher e filho mais do que a mim, não é digno de mim. Se você ama a sua família mais do que a Deus, a ponto de abrir mão de Deus e da sua obra, dos seus projetos, por causa dos seus filhos, da sua família, você tem um ídolo, abandone-o antes que Deus o tire de você. Eles não têm fôlego, eles não servem, eles são inúteis, eles não ajudam em nada, no final das contas eles só causam destruição. Mas o nosso Deus é diferente, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, e ao invés dele ser um Deus mudo, diz: vocês é que tem que ficar calados na minha frente. Cale-se diante dele toda a terra. O meu Deus fala, e quando ele fala, todo mundo fica pianinho. O meu Deus age, e quando ele age, todo mundo fica pianinho. O meu Deus, ele é diferente dos ídolos.
queridos, 5 pecados. 5 pecados da Babilônia, que são 5 pecados do mundo ainda hoje. O mundo ainda é arrogante, ganancioso, beberrão, que quer de todas as maneiras encontrar nos bens, construir as coisas, os seus bens por meio de violência e de agressão. São exploradores e ainda são idólatras. Mas cuidado, meus irmãos, porque esses podem ser os nossos pecados também. E agora, meus queridos, cabe a gente avaliar, porque quando o Senhor condenou a Babilônia, Israel era culpado de cada um desses pecados. E o Senhor nos convida hoje, meus irmãos, à humildade, porque a arrogância precede a ruína. Pare de achar que você é forte, pare de achar que você é importante, pare de achar que você está acima da média. Nós não somos ninguém. A arrogância no coração do crente é um sintoma de que o Espírito Santo não está lá, porque quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá o nosso devido tamanho, e nós olhamos para o nosso próximo e consideramos todos maiores do que nós. Mas eu considero todo mundo maior do que nós. Não, você considera pessoas que são mais ricas do que você, maior do que você. Pessoas que são mais inteligentes do que você, maiores do que você. Pessoas que têm mais conhecimento, maiores do que você. Mas você não considera mendigos maiores do que você. Você não considera bêbados maiores do que você. Você não considera prostitutas maiores do que você. Você é arrogante. Eu sou arrogante. Nós não falamos com o porteiro, nós não falamos com o atendente, nós não tratamos bem vendedor de sapato, nós não prestamos nem atenção na cara quando pagamos estacionamento no supermercados e nos shoppings. Nós somos arrogantes por natureza. Mas aquele que é todo poderoso, Jesus Cristo, se humilhou e se tornou homem, se humilhou ainda mais e se tornou servo, se humilhou ainda mais, morreu como um condenado. Ele nos mostrou o que é humildade. Arrogância, meus irmãos, o Senhor vai julgar. E não tenha dúvida de que todos os que acham que são alguma coisa, no dia que estiverem diante de Deus, verão que não são absolutamente nada. Segundo pecado, cuidado com a ganância. Não, pastor, eu estou só tentando ganhar meu pão. Talvez o pão que você queira seja uma padaria inteira. Talvez você esteja querendo conquistar muito mais. O apóstolo Paulo nos ensinou que nós temos que estar contentes. Contentes, meus irmãos, significa simplesmente dizer que bom, que o que eu tenho é importante e suficiente. Que se o Senhor quiser me tirar mais alguma coisa, não tem problema, porque isso aqui é inútil, não serve para nada. De que serve tudo isso, meus irmãos, se nós perdermos a nossa alma? O Senhor nos convida hoje a nos alegrar com o soldo que o Senhor nos deu, a não querer ganhar mais do que os outros, simplesmente porque os outros estão ganhando mais do que eu, de não ficar desesperado porque todo mundo que está na mesma profissão que a minha está ganhando mais do que eu, não ficar aperreado porque todo mundo na minha idade já tem mestrado e doutorado e eu ainda não terminei o meu, não ficar angustiado porque simplesmente eu desejo algo mais que eu não tenho, porque quando nós somos gananciosos nós deixamos de ser gratos, para nos tornarmos murmuradores. O Senhor nos convida hoje a não nos juntarmos a isso aqui e não nos tornarmos gananciosos. Além disso, meus irmãos, o Senhor nos convida a não sermos exploradores, no sentido, queridos, que nós queremos às vezes levar vantagem em tudo e de alguma maneira nós queremos usar as coisas de todas as formas possíveis, sem levar nenhuma consideração a maneira para a qual Deus o criou. E o Senhor nos convida hoje, meus irmãos, a pensar exatamente nisso, a pensar de que não vale a pena construir riqueza de forma desonesta, não vale a pena, meus irmãos, ter bens em casa que foram mal adquiridos, não vale a pena, pelo simples fato de que todas essas coisas foram entesouradas para o fogo. O Senhor há de destruir junto com os ímpios os seus bens. Não faz sentido, meus irmãos, tentar de todas as maneiras possíveis construir uma vida e construir uma existência baseada em exploração dos outros. Isso serve para patrão e para empregado. O Senhor nos convida a não sermos exploradores.
O Senhor nos convida ainda, meus irmãos, a não nos juntarmos em embriaguez. É terrível ver a situação em que os crentes se posicionam hoje. Ah não, Deus me liberou beber. Deus não te liberou encher a cara, meu irmão. Isso é pecado. Quando você torna a sua bebida sua fonte de alegria, Deus deixa de ser sua fonte de alegria. Isso faz com que o seu coração manifeste todo tipo de miséria e de pecado. E eu quero te lembrar um detalhe, que os bêbados terão sérias dificuldades de entrar no reino dos céus. O Senhor há de condená-los. Não se engane, não seja um crente moderno, porque um crente moderno pode ser que vá para o inferno. Seja um crente fiel, que se preocupa muito com isso. Estou dizendo que você seja abstêmico, mas eu estou dizendo que se você não se controla, o Senhor te convida a pensar, porque a embriaguez leva à violência, leva à imoralidade, leva a outros pecados, que você poderia ter evitado, se não fosse por isso. Embriaguez, meus irmãos, não é uma coisa simples, que a gente deve levar com a barriga. A Bíblia nos diz que os bêbados não vão herdar o reino dos céus, eles não vão entrar lá. Em quinto e último lugar, cuidado com a idolatria. Cuidado em quem você tem colocado sua confiança, porque pode ser que você tenha confiado e amado mais algumas coisas do que a Deus, e será acumulado a ira do Senhor contra você por causa disso. O Senhor foi muito misericordioso contigo e comigo, para que nós o abandonássemos para confiar em outras coisas. O Senhor nos convida a confiar somente nele. Mas sabe o que é bonito nisso tudo? Que Cristo, Ele cumpriu todas as suas funções e voltará no último dia para destruir a grande Babilônia. E esses pecados serão punidos na grande Babilônia no final, e os ímpios vão receber essa punição. Mas tenhamos muito cuidado para que eu e você não nos enganemos, mintamos para nós mesmos, produzindo ídolos falsos, sendo gananciosos, arrogantes, exploradores, beberrões, e sejamos incluídos entre aqueles que vão ser julgados no último dia. Deus vai fazer justiça. Cuidado para não ser alvo da justiça dele, quando ele voltar e pegar todos os da Babilônia e destruir definitivamente. Que Deus os abençoe e Deus tenha misericórdia de nós.